Nós saímos do Rio de Janeiro e vamos agora para São Paulo com o áudio ajustado para conversarmos, ouvirmos as opiniões de Boris Casoy. Tá me ouvindo bem agora, Boris? Estou ouvindo, Rafael, estou ouvindo. Bom dia, assinante. Eu, Rafael, ouvi com atenção a explanação do Mollica. Eu praticamente não tenho nenhuma ressalva a fazer, assino embaixo, não vou repetir tudo o que ele disse, fez uma análise muito boa do quadro inflacionário, pelo menos pelo que a gente conhece, e eu, quando vi que a pergunta ia ser sobre a inflação, comecei a pensar, o que eu vou falar, Isso antes de ouvir o Mollica. E aí eu lembrei o seguinte, comecei a gritar, Shazam, Shazam, Shazam. Queria ver se eu virava o Delfim Neto. Se eu virava o ex-ministro Delfim Neto para fazer uma análise. Porque se você pegar as análises hoje, tem uma parte básica que é idêntica e que está na carta do Banco Central. O Banco Central tem obrigação de mandar essa carta, é norma, não tem jeito, essa carta não é nenhum desabafo. Ontem parecia um desabafo, carta aberta, não, é normal, é um relatório que tem que ser feito para o governo pelo Banco Central. Uma Banco Central independente, Bolsonaro não pode demitir Roberto Campos Neto e, portanto, vamos continuar assim mesmo com as ideias dele. Mas se eu fosse o Delfim Neto, eu conseguiria, o ex-ministro Delfim Neto, fazer uma análise melhor, mas elas divergem. Eu tenho um pequeno ponto de divergência com o Mollica. Eu dou muita ênfase ao tamanho do Estado, viu, Rafael? É enorme o nosso Estado. Tem muito desperdício, salários muito altos. Isso entra na reforma administrativa. Se você não faz uma reforma tributária que propicia uma distribuição de renda melhor, entre outras coisas, acaba um pouco com o hospício que para o empresário, que é essa situação tributária brasileira, e, de alguma maneira, reduz as despesas. De alguma maneira, não. Realmente reduz as despesas. Tem que reduzir as despesas com funcionalismo, enfim. E o governo não cuidou disso. Quer dizer, o governo tem uma boa parte de responsabilidade na inflação brasileira. Tem aqueles assuntos todos que o Mollica colocou, mas eu estou dando ênfase a essa questão de governo, tamanho do governo e gastos, eu vou usar uma palavra forte, irresponsáveis do governo. Eu vi uma entrevista do Pastore hoje, o Pastore que está assessorando o Moro, ele tem uma visão completamente diferente, ele vai mais a fundo na inflação. Inflação é um fenômeno que em cada país é diferente. Agora, Boris... Viu, Rafael? Cada país é diferente, cada país... Sim. Não, só queria acrescentar... Fala, Rafael, fala. Acrescentar o seguinte... Nós estamos com inflação de 2 dígitos, taxa de juros muito alta, né, Boris? Isso encarece o crédito, as famílias perdendo renda. Hoje foi anunciado um novo reajuste no preço dos combustíveis, que foi um dos aspectos que mais impulsionaram a inflação no ano passado. Qual é o impacto que isso tem para o presidente Bolsonaro na tentativa de reeleição em outubro? O impacto é grande. O Mollica já disse, as pesquisas estão mostrando que o grande tema da eleição, pelo menos neste momento, é a economia. E tem sido, você imagina, nas camadas com mais dificuldades, mais pobres da população, como repercute o processo inflacionário. Se o cara tem um carrinho, um Fusca velho, ele vai pagar mais gasolina, ele precisa comer,
vai no supermercado, os preços estão aumentando. Existe aquilo que o Molica citou, que é o aumento preventivo. Enfim, o palco, o grande palco, pelo menos a partir de hoje, não é a questão ideológica, não é se o Bolsonaro é bonito e o governador do Maranhão é gordo. O problema está na economia, está no bolso, pelo menos hoje, e é um problema sério. Você tem dois grupos distintos, eu diria que nos extremos da pesquisa, que são os bolsonaristas e os lulistas. Esses não mudam o voto, mas a grande massa que é prejudicada pela inflação, tende a votar contra o governo. Por isso, eu acho que, eu vou usar uma frase forte, que a inflação pode estrepar o presidente Bolsonaro na sua campanha eleitoral, na tentativa de obter um segundo mandato. Simplesmente pode estrepar. Boris, você citou aí o professor Delfim Neto na sua primeira resposta. Eu ia te mandar de forma privada essa mensagem que o professor Delfim Neto me encaminhou. Pode ser que ele tenha entrado em contato com você também, mas a mensagem do professor Delfim Neto, que é espectador, acompanha diariamente o Novo Dia aqui, é a seguinte: Boris, caríssimo Rafael, foi magnífica a estreia do nosso Boris Casoy. Ele seguramente vai enriquecer o programa. Um forte abraço do professor Delfim Neto, que me mandou essa mensagem na sua estreia segunda-feira, viu, Boris? Olha, Rafael, é uma surpresa agradável. Eu respeito muito o professor Delfim Neto. Temos divergências, quem sou eu para ter divergências técnicas com eles? Temos divergências políticas, mas respeito muito a opinião do professor Delfim Neto. Eu acho que o Brasil tem uma dívida com ele. Ele continua muito atuante nos bastidores, é frequentemente consultado pelo Lula. Você imagina, o Delfim, que tem uma posição ideológica oposta, presta assistência, presta assessoria gratuita ao Lula. Então ele está muito presente aí. Ministro Delfim, bota algumas coisas inteligentes na cabeça do Lula em termos de economia, tira dele essas bobagens, de repente ele leva a sério essa coisa de apoiar ditaduras, de revogar a legislação trabalhista. Eu queria agradecer, eu não estava informado, não sabia dessa mensagem, é pura coincidência mesmo, pode acreditar. Queria agradecer aqui de público essa mensagem que me honra muito do professor Delfim Neto. É isso, Boris. Então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos importantes aqui no Liberdade de Opinião com Boris Casoy e com Fernando Molica.